Era só o que faltava, né? O ministro da China fala que o Trump é um arrogante e agora o embaixador da China aqui no Brasil manda um recado, dá uma esculachada no Donald Trump, dizendo que aqui não é quintal. Aqui não é quintal, que nós queremos ser soberanos. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos fazer aí um resumo do que foi esses últimos 30 dias aí do nosso canal e por que a gente está aqui falando tanto a respeito do Donald Trump. Muito bem, tudo começa pela dívida do americano. O americano criou uma dívida muito grande, uma dívida interna muito grande, um déficit no orçamento deles muito grande. Grande parte desse problema vem do aumento com gasto de saúde, vem com as aposentadorias e vem com uma série de outras coisas que foram mal administradas, mas principalmente os gastos militares e os gastos com saúde. Esses aí são os principais. E o Donald Trump já foi avisado que não dá para ficar injetando dinheiro na economia. Fizeram isso em 2008, fizeram isso em 2020, na pandemia, fizeram isso em 2023. Por que não dá para injetar dinheiro? Porque quando fica jogando dinheiro na economia, a tendência é ter inflação. Então, como existe uma queda já no emprego, o emprego já está diminuindo nos Estados Unidos, o governo tem duas ações possíveis. Uma é pedir para o Fed colocar mais dinheiro, outra é pedir para o Fed controlar a inflação. Mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Não dá para aumentar emprego e controlar a inflação neste caso que está acontecendo nos Estados Unidos. Então existe um prazo já, um prazo para quebrar, para o gerente do banco dizer, olha, não dá para aumentar mais teu limite, não dá para rolar a dívida. É a partir agora de maio. Mais provável em julho ou agosto, mas a partir de maio já existe essa situação. Então, o Donald Trump, ele quer criar uma refrega internacional, quer eleger um inimigo internacional para que ele possa aguentar o tranco na hora que começar a virem as medidas pouco populares, do tipo assim, vão ter que cortar os benefícios dos aposentados, como na Argentina foi feito 30%. Vão ter que cortar a verba de saúde, aproximadamente 800 bilhões, de 800 bilhões a 1 trilhão de dólares, e vão ter que cortar orçamento das Forças Armadas, orçamento da defesa. Isso é básico, mas já pensou o rebuliço que vai dar? Agora, atrelado a isso, o americano tende a perder nesse ano 10% do poder aquisitivo, devido às tarifas que vão aumentar. Vai ter restrição de produto, porque tem produto que não vai chegar, vai ter problemas na cadeia construtiva, na cadeia produtiva. E esse é só o começo de toda essa lambança que o Donald Trump faz. Então nós, como não concordamos com o fato dele tentar encobrir um problema que é sério, que é a maneira como eles estão fazendo a coisa, que eles estão imprimindo dinheiro, imprimindo a maneira de dizer, né? Mas colocando dólar no mercado, hoje é tudo digital, né? Mas colocando dólar no mercado, encobrindo um problema e querendo que o mundo ainda dependa do dólar, porque está tentando bloquear a entrada, por exemplo, da moeda do BRICS, nós não concordamos com isso. Isso tem que acabar. Não é possível que os Estados Unidos queira fazer dívida e mais dívida e mais dívida e ficar jogando o dólar no mercado para pagar conta de negócios que ele fez no exterior. Como é fácil, né? Como é fácil. Eu compro alguma coisa aqui da panificadora da esquina e imprimo dinheiro em casa e pago. Eu compro uma coisa aqui na concessionária de veículos aqui perto, eu chego em casa, imprimo o dinheiro e pago. Certo? E o pior, eles têm que comprar depois, com o dinheiro que eu dei para eles, o dólar, eles têm que comprar o meu produto. Senão, eu fico de mal com eles. É o que eles fazem, principalmente com o Japão hoje. Mas já estão ficando espertos, os países já estão ficando espertos, né? Com toda essa tramóia, com essa maracutaia toda. E agora, só que a questão ficou tão grave que o orçamento americano ele ultrapassou a capacidade de emitir dólar. O problema ficou tão grande, o déficit ficou tão grande. Por exemplo, os juros da dívida americana hoje é de 2,6 bilhões de dólares por dia. Eles pagam de juros. E o que é esses juros? São títulos do governo, principalmente, que eles emitem e dizem, olha, daqui a um tempo eu vou te pagar, vou te dar o dinheiro e mais uns juros e tanto. Esses juros é pré-fixado para 10 anos, para 30 anos. E a grande parte disso está na população, investimento, a população compra esses títulos, e aí na China e no Japão que já estão resgatando. Então o americano que está vendo que o barco está afundando, que a vaca está indo para o brejo, ele não vê outra forma, através do seu Donald Trump, de fugir dessa situação do que colocar um cara meio maluco, meio maluco não, totalmente, né? Arrogante, prepotente, assim por diante, porque eles veem que não tem condições, vai chegar uma hora que vai ter que usar a força.
E que força que o Donald Trump resolveu usar? A força de dizer para o povo que eles têm que ser mais austeros, que eles têm que se alimentar melhor, que eles têm que parar de consumir droga? Não, essa não, porque essa tira voto. Então a força é a força das taxações para fora do país, como sendo eles os vilões, os países. Mas volto a dizer, nada disso aí tem sentido e nós aqui não concordamos com isso. Não concordamos, porque sabemos que o mundo é prejudicado e o cidadão americano também é prejudicado. Nós não concordamos. Sabemos que tem pessoas aqui no canal que querem mais é que vão para as cucuias, que exploda, que os Estados Unidos se dane. Tudo bem, respeitamos também a opinião dessas pessoas. Elas têm os motivos dela. Afinal de contas, Estados Unidos não tem sido um santo. Haja vista, por exemplo, o que eles fizeram com os índios lá no oeste, né? Em que foram empurrando os índios para fora das áreas em que eles conviviam bem com o búfalo, porque o búfalo era comida, era pele para passar o inverno, né? Foram empurrando, morreram de fome, morreram de frio. E quando eles roubavam uma galinha na fazenda de um colono, eles ligavam maneira de ver, né? De falar, mandavam um WhatsApp lá pro presidente, que eles chamavam o grande pai, né? Os índios chamavam de grande pai. Então os generais mandavam lá um WhatsApp para o presidente dizia, acabe com tudo, eles entravam e destruíam todas as aldeias, e acabavam e arrasavam e matavam, porque o cara pegou uma galinha porque ele estava com fome. Então esses hábitos muito ruins dos Estados Unidos de muito tempo, né, essa exploração de povos, como explorou e está explorando a Argentina, muita gente sente uma raiva assim tremenda, né? Querem mais é que isso explodam mesmo. E não posso tirar a razão, cada um tem a sua maneira de pensar. Mas, enfim, nós aqui estamos combatendo uma mentira. Nós estamos combatendo uma mentira. Que isso que ele está fazendo é uma mentira. Se ele está favorecendo pessoas da roda dele, né, com essas. Porque você sabe, uma notícia que ele tira tarifa, a bolsa sobe. Uma notícia que ele põe tarifa, a bolsa desce. Então, quer dizer, imagine quem tem essa informação, compra na véspera, vende na véspera, compra na véspera, vende na véspera, e assim por diante, vai ganhando bilhões e bilhões de dólares. Talvez seja por isso que o Elon Musk está dando risada, as ações dele estão caindo 800 bi e ele continua tranquilo. Será que ele não tem um amigo que não está sabendo dessa informação e não está ganhando 1 trilhão em dólar na bolsa? Muito bem. Então nós temos aí vários motivos, aí, várias situações que nos desagradam, porque a gente não quer que amanhã ou depois o cara venha falar de Amazônia, por exemplo. Né? Ele começa a falar de Canadá, começa a falar de Groenlândia, começa a falar de Panamá, e daí começa a falar de conquistar de novo o quintal deles. E aí é o assunto do nosso vídeo de hoje. O embaixador da China aqui no Brasil deu uma canelada, deu uma invertida, deu uma esculachada no Donald Trump e o assessor dele lá que disse que eles querem recuperar o quintal. Veja só, a China falando o que nós queríamos ouvir, né? Nós sabemos que nossos políticos ficam numa situação extremamente difícil, né? Porque, afinal de contas, o Brasil não tem o poder de fogo da China, nem poder comercial e nem bomba atômica. Tá? Então, eles têm uma população acima de 1 bilhão, têm um poder comercial muito grande e têm bomba atômica. Então, eles podem falar, hoje eles podem falar, eles podem enfrentar. E o que eles estão fazendo? Eles estão sendo solidários ao Brasil e a tantos outros países que estão sendo atacados com essa retórica absolutamente horrorosa, né? Quintal. Só falta eles dizerem que isso aqui é um depósito de lixo, que é deles. Só falta eles dizerem isso. Quintal até que é bonitinho, né? Mas o que eles pretendem com isso? Eles querem colocar a 4ª frota de novo aqui? Porque na Segunda Guerra Mundial, a 4ª frota patrulhava o Atlântico Sul. E já falaram que vão reativar a 4ª frota. Mas a China não quer que isso aconteça. Mesmo porque a China precisa dos produtos aqui do Brasil, da soja, do alimento e assim por diante. Imagine, se o Donald Trump taxa os produtos americanos lá, né? Enfim, resolve parar de mandar os produtos, porque a China tem que retalhar. A China está retalhando, ela está colocando impostos sobre a soja, sobre o milho, sobre o arroz americano, certo? Ela tem que fazer isso, não tem outra forma de defender agora. Então fica muito caro lá pro chinês tudo isso, né? Fica muito caro. Mas tem o Brasil que pode fornecer alimento e bastante. Agora imagine que os Estados Unidos vêm aqui e tomam o Brasil, né? Coloca a 4ª frota aqui encostada aqui no Atlântico.
e impede de mandar alimento lá para a China. Como é que fica? Aí não tem jeito. Aí complicou mesmo. Então a China não quer isso. Não quer isso, os outros países também não querem isso. Né? Além de criar todo esse problema com a comunidade internacional, ainda quer fechar a fazenda? Quer fechar a porteira? Botar a quarta frota aqui, fecha a porteira, ninguém recebe alimento, só eles. E aí, como é que fica o resto do mundo? E é por isso que eu digo várias vezes aqui que o mundo tem que se unir e dizer para os Estados Unidos, não, você é grande, mas não é dois. Você é grande, mas é um só. E nós somos 150 países aí unidos para não deixar que ocorra mais esse abuso. Porque eles já abusam do dólar, abusam do poder militar e agora podem fechar a porteira aqui da fazenda, que fornece alimento para o mundo. Não dá para deixar isso acontecer. Então é importante, nossa missão aqui é dizer o que deve ser feito, o que deve ser corrigido. E realmente o mundo tem que se unir e não permitir que isso aconteça. Não permitir que isso aconteça. Daí alguns vão dizer, mas aqui teve navio do Irã que esteve aqui. Olha, se for questão de proteger a América do Sul, proteger o Brasil e continuar sendo esse fornecedor de alimentos para o mundo, toda ajuda é bem-vinda, porque nós sabemos que o nosso poder aqui é muito pequeno. Né? Se acontece de encostar um porta-aviões desses nucleares, aí, um submarino aqui no Rio de Janeiro, como é que a gente fica? A gente não tem defesa. Né? Um em cada porto. Vamos colocar um em cada porto impedindo que os navios cheguem com alimentos lá na China, na Índia, na Europa e assim por diante. Pode acontecer. Né? E aí realmente nós perdemos a nossa soberania. Adeus, Brasil. O Brasil que tanto foi explorado. É explorado, claro que é. Tanto é que na lista, lá no primeiro tarifaço, deu 10% para o Brasil. Mas por que deu 10% para o Brasil? Porque o Brasil dá lucro para eles. Então imagine, o Canadá, que é um país rico, não dá lucro. Agora nós, Brasil, que somos um país pobre, damos lucro para eles. A diferença na balança comercial. E é por isso que os chineses também estão dizendo outra coisa. Pare de taxar os países pobres. Não tem sentido você ficar taxando, falando para o Donald Trump, ficar taxando os países pobres. O que representa para eles de déficit para os Estados Unidos é uma mixaria, mas para eles representa muita coisa. Né? Se taxar alto esses países pequenos e pobres, é condená-los a morrer de fome. Então, esse é mais um recado que a China está mandando. Então, pelo jeito, a China quer realmente se posicionar como um contraponto, como um ponto de equilíbrio do outro lado, para equilibrar a balança do poder internacional. Acho importantíssimo que isso aconteça. Importantíssimo, porque senão é abuso atrás de abuso atrás de abuso. A moeda do BRICS tem que sair. Eu sei que afeta uma elite americana que não é brincadeira. Muitas vezes as pessoas pedem aqui para eu dizer nomes, né? Quem liga para o Donald Trump e diz, Dodô, pare de fazer isso, faça aquilo, existe sim uma pessoa que liga. Só que eu não posso falar. Imagine, se eu estou achando não, certeza, que este cara é um cara que tem poder sobre o Donald Trump, imagine se eu falo o nome dele aqui, como é que fica? Já estou enfrentando aqui o Donald Trump, mas enfrentar este que manda no Donald Trump é extremamente complicado, porque sempre estão nos bastidores. Envolve aqueles caras que cuidam dos interesses dos Estados Unidos, mas que agem à margem da lei. Então, infelizmente, eu não vou poder falar para vocês quem é essa pessoa que liga para o Donald Trump e diz, reduz a tarifa, isso não dá, tira a tarifa do smartphone, do notebook. Esse cara existe. Tá? Mas esse é um porta-voz. Um porta-voz que usa ali, de repente, até o mordomo ali da Casa Branca, o cara que serve o cafezinho, que entra presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente, e ele permanece lá. Porque ele é uma pessoa de confiança de quem manda e está ali fácil acesso, né, na sala do Donald Trump para dar uns recados. Que não pode ficar dando recado também via WhatsApp. Esse tipo de recado, né? Você imaginou interceptado esse tipo de situação? Daí descobrem quem que é o cara que manda no Donald Trump? Então tá aí. Isso eu só estou falando porque tem gente que acredita que o presidente dos Estados Unidos é o cara mais poderoso da face da Terra. Não, não se engane. Não se engane. Vocês não têm nem ideia de onde está o cara mais poderoso. Não está nem em Wall Street, nem em Londres. Vocês não fazem nem a mínima ideia. Mas tudo bem. Vamos deixar isso aí para lá, porque daí também entramos no ramo, na área que não leva a nada. O importante é a gente pontuar aqui que esse gesto desse embaixador chinês que diz assim, não, América do Sul, o Brasil, não querem ser quintal de ninguém. É um gesto extremamente importante.
extremamente importante, porque isso deve ter incomodado muito, muito o governo Donald Trump. Não só o governo, é essa elite do poder capitalista mundial. Por quê? Porque é alguém poderoso dentro do quintal deles, né? Isso equivale a instalar os mísseis atômicos ali em Cuba. Você lembra a confusão que deu? Agora, esse tipo de expressão, esse tipo de frase dita por um embaixador chinês aqui no Brasil, é como se tivesse um míssil atômico instalado aqui. Então desagrada muito, 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 muito o americano. Desagrada muito. Que, aliás, está muito chateado com outras coisas, né? Está cortando verba da Universidade de Columbia, de Harvard. Por quê? Porque diz que não protege os judeus. Não protege os judeus? Existe lei para isso. Como assim não protege os judeus? Agora, o que é? O que precisa ser feito? Além do que está na lei. Que história é essa? Né? Que história é essa? Tem que proteger todo mundo. Não é especificamente os judeus. Qualquer um que tenha lá uma discriminação, uma injúria, um tratamento diferenciado, depreciativo, tem que ser enquadrado na lei. Não pode pegar um público específico, um grupo específico aos judeus. Os judeus são 15 milhões no mundo. Agora vai tirar uma verba de 2 bilhões, atrapalhar lá todo mundo em função? Não. Tem que funcionar a lei. Funcionar a lei especificamente. A lei existe. Né? A gente sabe aqui que racismo é da cana. E tem que dar mesmo. E tem que dar mesmo. Porque preconceito, racismo, isso aí é uma das piores coisas que eu conheço na Terra. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de preconceito e racismo. Tá? Bom, isso aí é para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, o que eu acho? Que não dá para continuar dessa forma. Né? Agora cria inimigo aqui, cria inimigo ali, agora vai criar inimigo com os reitores das universidades. Harvard, gente, com toda a situação que Harvard é, só falta Yale. Aí se criar problema com Yale, aí não digo mais nada. Não digo mais nada. Já fiz curso em Yale, eu sei que rola lá. Bom, enfim. Então, o que eu quero dizer é que é extremamente emblemático, é icônico. Essa frase vai para os livros de história. Nós vamos registrar, deixamos registrado aqui. Deixamos registrado aqui. Porque isso é um marco na geopolítica internacional. Né? Não entro nessa questão de armas, de guerra, isso por diante, porque não entendo muito. Aliás, tem coisas que não me atrevo a comentar. Por exemplo, política nacional. Não entendo. Não entendo muito. Não acompanho. Não dá para acompanhar. O meu nicho é política econômica internacional. Então as pessoas dizem para ficar comentando aqui, comente do Lula, comente do Bolsonaro. Não tenho base para isso, não conheço, não tenho tempo de ficar vendo as notícias, assim como não tenho tempo de ficar vendo as notícias de geopolítica nos quesitos, por exemplo, de guerra na Ucrânia, de aumento de armamento, né? Não tenho tempo para isso. Então, me restringi à política econômica internacional. E mesmo assim, seria preciso 12 de mim aqui para poder acompanhar todas as notícias que rolam no mundo. Então, peço desculpas, mas não vou colocar a minha opinião, porque não me considero... não é questão que não tenho preparo. Preparo eu tenho. Não me considero atualizado com as informações para colocar uma opinião aqui. Então, o que acontece? Voltamos à nossa política econômica internacional. Está aí. Os nossos políticos têm, sim, uma dificuldade em confrontar, né, o Donald Trump. Temos, sim. Por quê? Porque não temos o poder de fogo para fazer isso. Podemos exigir respeito, podemos exigir respeito ao nosso território, às nossas leis, ao nosso judiciário, ao nosso legislativo, mas a gente sabe que tudo isso é muito, muito frágil até agora. Porque se entra um peso pesado, é aquela coisa de chamar o irmão mais velho, né? Eu estou sofrendo bullying na escola, eu sou um menorzinho lá, né? Aí, de repente, o irmão mais velho é transferido para essa escola em que eu estou lá. Ou eu passo para o ensino fundamental e daí começo a estudar na escola do irmão mais velho. E aquelas crianças que fazem bullying comigo, isso também está. Só que o meu irmão mais velho está lá no recreio, está cuidando, está fazendo. Daí as crianças olham para o irmão mais velho e dizem, agora ficou diferente a brincadeira. Você compreende isso, né? Fica fácil de compreender. Então, esse irmão mais velho, vamos dizer assim, ou mais poderoso, irmão mais velho mesmo, né? Porque a China tem 5.000 anos, né?
É irmão mais velho. E hoje é irmão, claro que é no BRICS, está defendendo, né, os interesses do equilíbrio mundial, né, esse mundo multipolar, né. Então, esse irmão mais velho chega aqui e diz, olha, o Brasil saiu do ensino aí básico, está indo, né, está participando aqui, então nós vamos fazer uma defesa dele aí. O Brasil entra nessa nova escola. E qual é essa nova escola? Do BRICS. É uma escola que tem China, tem Índia, tem Rússia. Então tem um pessoalzinho aí que, né, não é qualquer coisa, né? Tem pessoalzinho que tem bombinha, né? Tem traque. Bom, então é assim que funciona. Tá certo? Tá certo. Porque não pode ser capacho. Uma coisa é se dar bem. Uma coisa é se dar bem. Manter um relacionamento, né, saudável, um comércio, um diálogo. A outra coisa é ser capacho. Aí não, é ser explorado. Ou ao contrário, ser explorado e não deixar ter o benefício da exploração, que é isso que os Estados Unidos quer com a China. Exploraram, mas agora não querem que ele tenha o benefício da exploração. É o equivalente a eu ter um escravo. Né? Explora, não pago nada e ele não tem benefício nenhum, porque é escravo. Então não tem sentido uma coisa dessa. Né? É a mesma coisa de eu contratar uma pessoa para trabalhar comigo aqui em casa e toda vez que ela guarda um dinheirinho na poupança eu vou lá e confisco o dinheiro, porque eu não quero que ela tenha liberdade para deixar de ser minha funcionária. Faz sentido isso? Funcionária, colaboradora, né? Faz sentido uma coisa dessa? Queria manter a pessoa eternamente dependente? Não. O meu pensamento é diferente. As pessoas que trabalham aqui comigo, eu quero que sejam meus parceiros. Eu quero que evoluam, quero que tenham o seu capital, sua poupança, para poder participar de negócios comigo. E entram outros, mais novos e assim por diante. A gente vai crescendo junto, almoçando junto, nada de sininho para chamar colaborador para servir café, nada disso. Todo mundo junto na mesma mesa. Então é diferente. E o Donald Trump não entende ou não quer entender, ou simplesmente aprendeu de uma forma diferente e está velho e não consegue pensar de outra forma. Mas o mundo mudou. O mundo mudou. E é a nossa bronca. Nós temos, quem passou dos 50 anos de idade, que nos adaptar. Quem tem 40 já tem uma cabeça completamente diferente. Agora, os que estão acima de 50 tem que se adaptar. Brincadeiras inofensivas, eu estava vendo o Ivolando outro dia os vídeos dele, mostrando para as minhas filhas. Eles faziam aquelas brincadeiras xingando as pessoas na rua, né? Hoje em dia dá cana. Então, as pessoas precisam se adaptar, precisam entender a cabeça do jovem, né? O Donald Trump acha que a China é um chinês que trabalha para ele lá na casa dele, um serviçal, que tem que ficar serviçal para o resto da vida. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim, o mundo não é mais assim. O mundo não aceita mais esse tipo de coisa. O mundo não aceita. Hoje você conversa com um funcionário mais novo, se você fizer uma brincadeirinha, uma ofensa, ofender os valores dele, né, ambientais, de orientação e assim por diante, se você ofender ele vai dizer embora, Deus vai dizer assim, não, você não vai embora. Como que eu não vou embora? Vou embora sim. Não, mas veja bem, eu te pago bem, não sei o que eu quero. Fino. Bom, é mais ou menos isso. Certo? Tem um empresário que eu conheço, um bilionário, que a filha quis ir para São Paulo. Né? E ele não aceitou que a filha fosse para São Paulo. Disse, não, ninguém sai daqui, do bairro aqui, ninguém sai daqui. Né? E a filha quis ir para São Paulo. Então, me contaram, não sei se é verdade, por isso também não vou citar nomes aqui, que esse empresário foi ao aeroporto, levou uma moeda de R$1 e entregou na mão da filha e disse, isso é a única coisa que você vai ter de mim pro resto da tua vida. Tipo assim, você está saindo do seio da família, eu te deserto. Enfim, acha que esse tipo de conduta vai funcionar? Você acha que esse tipo de conduta vai funcionar? Não funciona. Não funciona. Então, sabe, eu acho que tem que haver mais diálogo entre as pessoas, mais conversa entre as pessoas. Eu estava vendo aqui uma caneta, que eu tenho um estojo, uma caneta aqui, que eu trouxe lá do Chile, né? Do Chile. Uma caneta do Museu do Neruda. Né? Tem uma história interessante para contar para vocês. O Neruda era de esquerda, certo? Morreu lá no hospital, dizem que de causas naturais. Eu duvido que tenha sido de causas naturais. Mas, enfim, está lá no prontuário causas naturais. O Borges, o Jorge Luiz Borges, ele foi um cara extremamente depressivo, triste.
É uma vida numa tristeza muito grande. Aliás, ele tem uma frase que eu guardei, que é uma frase muito interessante. Ele diz assim: eu deveria ter sido feliz, não por mim, mas pela minha mãe. Olha que frase forte. Eu deveria ter sido feliz, não por mim, mas pela minha mãe. Então, o que eu digo? A história que eu escutei é o seguinte, que Neruda, uma vez esteve em Buenos Aires e quis conversar com Borges. Quis trocar uma ideia. Né? Borges da direita, Neruda da esquerda, quis trocar uma ideia. E ele chegou e bateu na porta da casa do Borges. E a pessoa que trabalhava lá, com a colaboradora do Neruda, do Borges, pegou, atendeu a porta, ele se apresentou, ela foi até o fundo da casa e disse assim, o Neruda está aí. E o Borges diz, diga para ele que eu não estou. E não recebeu Neruda, porque sabia que Neruda era de esquerda, certo? Bom, não tiveram essa conversa, não tiveram essa amizade, que podia ser muito interessante, poderiam ganhar muito, acrescentar um ao outro, né? E no resultado, um morre de uma maneira suspeita e o outro morre depressivo e triste. A pergunta que eu faço, se os dois conversassem e procurassem se entender, talvez o destino deles não seria o mesmo? Você acha que seria o mesmo? Se eles tivessem evoluído uma amizade, se eles tivessem dado chance de um de ouvir o ponto de vista do outro? É isso que eu espero, é isso que eu conto. Eu não tenho nada a favor nem contra os Estados Unidos, eu não tenho nada a favor nem contra o Donald Trump, eu não tenho nada a favor com relação à direita, nem com relação à esquerda, nem com relação ao centro aqui no Brasil. Eu tenho a favor da justiça, eu tenho a favor de um mundo melhor, eu tenho a favor de um mundo em que as pessoas tenham esperança. Né? Não é certo eu ouvir de um garoto de 14 anos de idade, há pouco tempo atrás, que toma antidepressivo, e eu perguntei para ele, por que você toma antidepressivo? Ele disse assim, porque o mundo vai deixar de existir. Quando eu tiver 30 anos, o mundo não vai existir mais. Então eu tomo antidepressivo. Porque não adianta nada, eu estou estudando um dos melhores colégios aqui de Curitiba. Um dos melhores colégios, se não for o melhor. Eu estou estudando aqui, meu pai está gastando uma grana, mas o que adianta? Então olha a cabeça desse menino, por quê? Porque não estão fazendo nada a respeito da questão climática. E seu Donald Trump rasga o acordo climático. Não dá para ficar quieto. Pessoal, um convite. Se inscreva como membro, porque eu vou começar a postar vídeos que são atemporais. Aqui eu falo de notícias. Mas esses vídeos atemporais, eles vão falar sobre a queda da Bolsa de Valores de 29, né? A reunião que o Churchill teve com o Roosevelt num Natal em Washington, quando o Roosevelt resolveu entrar na guerra. São coisas, são históricas, fatos históricos e conhecimentos técnicos. Como que funciona o FMI? Para que serve? Então aí são vídeos atemporais, que ajudam muito a entender tudo que está sendo falado aqui, tudo que está sendo falado aqui. Então se inscreva, não custa caro, é baratinho, mas faça qualquer coisa. Tome essa atitude, mande um valeu, mande aí um 10, um 2, um 5 reais, sempre é bem-vindo. Compartilhe, comente, critique, marque um X, marque um Y, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.